Quando a gente fala em cultura, quem são as pessoas com deficiência que vêm à sua cabeça? Bora aumentar esse repertório com a gente? Esse é o Papo Def. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Def. Eu sou Isadora Ifanger, narradora e entrevistadora desse podcast, que faz parte do projeto Direitos Culturais das Pessoas com Deficiência de Campinas, contemplado pelo Programa de Ação Cultural, o PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Esse é o nosso 7º e último episódio dessa temporada. Sim, já se passaram outros 6, por favor, não fiquem tristes, né? Eu tenho certeza que a gente vai fechar essa temporada com chave de ouro também. Já dando spoiler que temos pessoas incríveis aqui com a gente hoje. E, enfim, passaram outros 6 entrevistados. Se você não acompanhou ainda os outros episódios, depois de ouvir esse, obviamente, você pode voltar e ouvir os anteriores, onde eu também conto um pouquinho mais sobre o que é esse nosso projeto aqui do Papo Def. Eu que vos falo, sou uma mulher branca com deficiência física, eu tenho uma diferença de comprimento entre uma perna e outra. Eu tenho 26 anos, cabelos longos, castanhos e cacheados que estão presos hoje num coque. Tenho piercing entre os olhos e no septo. Estou vestindo um cropped de regata meio laranja, meio terracota e uns shorts verde musgo com chinelo, pois estamos aqui na minha casa, estou de óculos também. Estamos na cozinha da minha casa, de paredes brancas, e hoje um dia de bastante calor aqui também na cidade de Campinas. Aqui na mesa da cozinha eu estou com o notebook na minha frente, com o microfone também. E aqui ao nosso redor também temos a Maíra nas captações de imagem. Não menos importante, na minha frente, estamos hoje com a nossa convidada Josi Ananias. Mas que eu não vou me alongar muito na sua apresentação, eu vou deixar para que você se apresente mesmo pra gente. Vou pedir para que você se apresente, se autodescreva, pra gente saber um pouquinho de quem é a Josi. Tudo bem, meninas? Isadora e Maíra aqui com a gente, lógico. Eu sou Josi Oliveira Ananias. Não vou deixar o Oliveira fora, que mamãe vai ficar triste. Ótimo. Sou uma mulher preta, da altura mediana, estou sentada numa cadeira vermelha aqui. Tenho 1,65, tá? Vamos falar da medida. Cabelos crespos e curtos, com luzes amarelas. E eu estou aqui nesse papo super mega master especial, a convite dessa galera do coletivo, do mapeamento sobre os agentes culturais, e é um grande prazer estar aqui representando pessoas. Eu sou uma mulher com deficiência invisível, tenho uma deficiência auditiva parcial, tenho perda auditiva do lado direito, e por muito tempo isso ficou escondido da maioria das pessoas. E sou uma intérprete de Libras. Sou tradutora e intérprete de Libras há 19 aninhos. Na área da cultura há 10 anos. E aí, a gente tá aqui para compartilhar experiências e aprendizados. Massa. Eu queria já perguntar, antes mesmo das perguntas preparadas, como que você começou nesse movimento de se tornar uma pessoa intérprete de Libras? Enfim, do seu interesse para começar a estar atuando na área. Então, a culpada é a minha irmã. Vamos ser verdadeiros. Juliana, minha irmã, também intérprete, tinha interesse. Ela é uma pessoa que, por si só, se interessa por línguas. Ela estuda e aprende outras línguas, né? E Libras também, língua brasileira de sinais, foi um dos interesses dela. Inicialmente, com um trabalho voluntário, nós desenvolvemos esse trabalho num grupo específico, na comunidade religiosa que a gente pertence, e a gente fazia trabalho para dialogar, né? Para mim, eu fui a convite, a passeio, e muito relutante para conhecer e me relacionar com pessoas surdas e intérpretes voluntários. Mas eu fui surpreendida num dia de domingo com uma pessoa surda me pedindo ajuda. E naquele momento, há 19 anos atrás, eu me vi a pessoa que
não conseguia compreender, que era a parte, né, do diferente, e você tá tentando entender, dialogar, comunicar com alguém e não ter essa capacidade. E foi uma provocação, né? E aí eu decidi aprender. Não só para aprender, dialogar, compreender essa pessoa, como tantas outras, e aí mergulhei nesse universo da comunicação visual usando a língua de sinais. Massa. E aí, a gente já passou aqui pelo Papo Dev também, né, com outras pessoas trabalhadoras da cultura, do movimento artístico, e acho muito interessante que você, assim como eu também, que trabalho na cultura e também trabalho com acessibilidade, enquanto audiodescritora, mas, né, como aqui eu estou convidando pessoas para falar, e não sou eu hoje falando, eu queria saber como que é esse seu trabalho do envolvimento, tanto do trabalho da acessibilidade, para esse trabalho de acessibilidade dentro da cultura, né? Que, enfim, são lugares diferentes, mas eles se encontram também, né? Eles convergem e eles dialogam, né? É porque se a gente pensar especificamente na questão da acessibilidade, é uma questão muito ampla. E as pessoas ainda têm uma visão muito direcionada pelas questões. Fica muito na barreira física inicialmente, quando as pessoas veem pessoas com deficiência física com a rampa, o corrimão, o elevador e tal. Depois a gente vai para a questão da comunicação, que aí vai envolver tanto a Libras, as línguas de sinais, como a audiodescrição para pessoas com deficiência visual. E aí a gente pensa também que, no caso específico até da audiodescrição, que não contempla só pessoas com deficiência visual. Pessoas com deficiência intelectual são contempladas com AD, e a gente sabe que isso também favorece crianças. Eu mesma, meu Deus, é diferente, é uma oportunidade única você experimentar e vivenciar a opção de ver as coisas em outros formatos, em outras linguagens. Né? E ter essa oportunidade também proporciona apreciar melhor a cultura. Né? Então, isso também é a ampliar nossas visões de mundo. Especificamente na acessibilidade de Libras, a gente entende que isso percorre um caminho tortuoso e longo, que a gente não está vendo ainda o fim, e nem vai ver esse fim, porque é um caminho que a gente vai percorrer e construir ao longo da jornada, que é pensar em as pessoas ocuparem os espaços e terem oportunidade de acessar as informações de formas equânimes, não iguais, mas com equidade, né? Sim. O que nós procuramos é isso, oportunizar essas ferramentas, né? E que as pessoas realmente possam ter esse deleite, né? Ter esse prazer de consumir arte e a cultura como uma forma de acessar a educação, desenvolvimento, entendimento e tudo mais. E aí a gente pensa, por que Libras parece tão primordial? Bom, primeiro que é uma língua, é uma forma de comunicar que as pessoas que realmente não ouvem e usam Libras dependem dela para poder acessar a informação. E também porque a gente, enquanto intérprete, tem vários papéis. E muito desses papéis, que é um dos que a maior parte dos intérpretes mais veteranos, né, como eu, que aprenderam Libras nesse contexto de trabalho voluntário, de estar ajudando, de estar dentro da comunidade, aprendeu mesmo empiricamente, e depois foi em busca da formação acadêmica, da formação realmente de estudo, de entender realmente toda a estrutura de língua e tal. Você começa a compreender, nesse contexto da comunidade, da comunicação, as dificuldades pelas quais as pessoas compreendem as coisas de formas diferentes. E você vai ter que fazer essa tradução da forma que realmente alcance o objetivo. Né? Então, por isso que é diferente a acessibilidade quando você vai falar de um evento formal, de uma cerimônia, de um seminário, de um congresso, palestras. Né? Então a informação está muito casada num espaço em que ela tem uma linearidade que permite você se preparar a ponto de entregar algo que seja de acordo, né? Com aquele contexto, com aquele formato, com aquela temática.
Já na cultura, ela permeia essa interpretação que o intérprete vai ter do que aquele contexto, daquele conteúdo vai remeter para você mesmo, né? Que é um pouco do que o artista também quer fazer essas provocações, né? Então, não é uma coisa que é o preto no branco, né? Vamos dizer assim, que é o 8 ou 80. Não, tem nuances, né? Então, exige do intérprete essa leveza, essa capacidade de transcender um pouco mais para poder prestar esse papel, né? De intermediar a comunicação e ser realmente uma via de transmissão desse conteúdo, né? Então, essa preparação prévia, esse contato até com o próprio artista, entender como foi a concepção, a ideia. Por que você idealizou isso dessa forma? O que trouxe essa inspiração? Com base em que você criou isto? Para você poder transmitir um pouco disso também da interpretação, né? Então, o intérprete cultural, ele precisa também ter essa afinidade com essa compreensão de linguagem que a cultura exige. Sim, muito massa. E acho que isso, puxando aqui o meu peixe também, né, para falar que da importância de quando a gente vai pensar as acessibilidades na cultura, né? A gente está falando aqui enquanto artistas, com deficiência e tudo mais, nesse movimento também de acessibilidade, do quanto é importante disso que você acabou de falar, de estar permeado, né, das ideias culturais, das ideias do próprio projeto, né, dos quais a gente é chamado para trabalhar, tanto da Libras quanto na audiodescrição, de que estejamos nos projetos desde o princípio, né? Ou pelo menos ali desde da contextualização, né, da criação mesmo, né, das ideologias, porque a gente também precisa, né, dessas leituras para construir o nosso material da melhor forma possível, né? Então, não, né, gente, vamos lá, não vamos chamar os intérpretes no último dia. Na véspera, na véspera, para que a gente possa fazer um trabalho legal e respeitoso com todo mundo, né? Não só para os trabalhadores, mas para com o público também. Sim, e é um pouco disso até que a gente estava conversando aqui em off, sobre como que essa leitura do intérprete também ter essa consciência do que até onde é o limite dele, de onde ele consegue chegar, né? De ter essa humildade também de fazer essa leitura tipo, olha, gostei muito, mas nesse momento eu não estou com a capacidade para desenvolver o melhor aqui, né? Então, passar adiante, sabe? O trabalho, não só pensar ou por suas convicções próprias, pessoais, e dogmas, a parte de qualquer coisa, isso também pode trazer influências diretas na qualidade do trabalho, né? E acima de tudo é esse respeito que a gente precisa ter, né? E essa compreensão do seu lugar, de até onde é o seu limite, da sua capacidade técnica também, é importante a gente prezar. Tá? Sim, então é lógico, eu não estou preparada para tudo não e tenho e essa consciência, né? Até porque assim, não sou artista, gente, sou uma Regis intérprete de Libras. Mentira, gente, eu vou deixar. E aí, tipo, preciso muito ainda mergulhar nesse campo de desenvolver questões de habilidades e leituras, né? E essas construções, elas permeiam essa interação, entendeu? De que a gente está falando, que é tão importante. Para fazer um bom trabalho, a gente precisa disso, né? E aí passa também pela questão da valorização do trabalho, né? Tá, então, tipo, quanto isso custa, né? Do nosso tempo, do nosso esforço, do nosso trabalho e da nossa preparação, né? Então, a gente sabe que às vezes tem essas questões também de qualificar e quantificar o trabalho. Sim, eu ia te perguntar mesmo sobre, né, de como você enxerga essa importância das especializações em diferentes áreas, né? Porque a gente está falando aqui da área da cultura e entender, né, também que os profissionais precisam ser nas suas áreas de atuação, né? Não basta chamar um intérprete para fazer na área da cultura, né? Se é uma pessoa que está mais envolta de trabalhar em alguma outra área específica, enfim, queria que você também compartilhasse um pouco dessa... É importante a gente pensar, né, Isa, que assim, não só no Brasil, mas em tantos outros
lugares, o trabalho do intérprete de Libras, ele ainda é generalista. A gente não pode falar que os intérpretes conseguem trabalhar única e exclusivamente em uma única área, né? Atuar e viver disso. Eu, Josi, pessoalmente, sou servidora num cargo de tradutor e intérprete, então eu trabalho, sim, em outras áreas. E até por isso, acho que é importante a gente frisar, né? Não tô aqui defendendo que os intérpretes que fazem tal área que não venham para a cultura. Não, venham, mas venham dispostos a desbravar esse novo espaço na sua nova área e comecem a procurar formas de se especializar, né? Então, assim, a gente tem a formação acadêmica ainda voltada muito para questões de cunho social, né? E tantas outras. A gente tem, por exemplo, uma área grande que já tem uma visibilidade, até porque a gente vê ela televisionada, né, em canais de transmissão. A gente tem uma TV aberta que tem tradução e interpretação de Libras lá, simultânea e tal. Então a gente começa a ter as questões midiáticas, teve um boom na pandemia, então muitas coisas que a gente acessou tinham a acessibilidade à interpretação de Libras. E aí surgiu esses comentários de tipo, olha esse intérprete aqui, olha aquele e tal. Porque as pessoas se destacavam pela sua afinidade e seu perfil pessoal. Porque uma das questões que a cultura exige é um pouco dessa desinibição. Então, pessoas que têm uma timidez, que é um perfil pessoal, ela vai ter que desenvolver características que vão tirar um pouco disso para ela poder atuar e fazer o melhor, principalmente nas artes, porque isso vai ser uma questão que vai ficar nítida, né? A diferença de quem tem um perfil mais desinibido com uma pessoa que é mais tímida, né? Então isso também passa, só que a gente ainda não tem escola para isso, né? A escola, o laboratório mesmo está sendo as práticas, né? A gente tem muita gente boa em todo canto fazendo muita coisa legal e a gente precisa condensar e tentar pegar um pouco disso, né? Fazer essas trocas e fazer essas construções, né? Então, assim, eu passei por isso também, dessa construção. Acho que o que me ajudou é porque desde que eu comecei a interpretar no ambiente que eu estava, nós tínhamos muitas questões de atuar, de fazer vivências, de fazer interações, né? E que foram me favorecendo para poder me desenvolver melhor na cultura. Mas ainda é um caminho que a gente pode percorrer. Espero que um dia a gente tenhamos cursos de especialização nesta área e em tantas outras. A gente tem cursos voltados para a saúde já, né? Então, coisas que, lógico, são importantíssimas e tal. Para o judiciário também, tem cursos que o pessoal faz e tal, mas isso é muito ainda insípido, tá começando ainda, tá? Vamos caminhando. Sim, que venham, né, as demandas, é o que a gente espera, né, também dessas demandas agora obrigatórias de algumas leis de incentivo à cultura e da acessibilidade, para que também os contratantes se interessem, né, desse movimento de estar junto com os profissionais, para ter essa troca, para melhor construção. E quem sabe a gente também, né, não cria essa demanda mais nacional mesmo, né, também de ter esse movimento. Sim, e assim, essa questão que você trouxe sobre a obrigatoriedade, a legislação, logicamente é a lei de incentivo que fomenta muita coisa, só que a gente sabe que ainda há pessoas que só cumprem os requisitos legais, né? Então, essa coisa da inclusão por si só é para cumprir tabela e aí a gente sofre com isso. Então, quando a gente conseguir fazer com que os agentes culturais, né, pessoas com deficiência ou não, tenham a visão de que você está produzindo um conteúdo, está produzindo cultura para todos e todos precisamos estar ali. Então, a gente precisa buscar formas de fazer essa educação inclusiva, ampliar a visão das pessoas, né? E é nesse caminho que a gente vai melhorar. Sim. E aí eu vou trazer uma pergunta que eu
também me enquadro nela, mas eu vou ouvir suas respostas enquanto eu vou acenando assim, com a cabeça balançando positivamente. Porque é o que eu vou fazendo aqui também, né? Enquanto vocês não veem a gente aqui, mas enfim, concordando também com as falas, que é, né, sendo pessoa com deficiência, trabalhando com acessibilidade, se, né, quais entraves você já encontrou também nesse processo? Que eu não vou perguntar se tiveram entraves, eu sei que tiveram, né? Então não é uma pergunta se teve ou não, mas enfim, né? Como tem sido também essa recepção nesses espaços? Olha, a grande questão de ter uma deficiência invisível, a gente muitas vezes passa despercebido com essa questão pontualmente. Até porque falar pessoalmente da minha deficiência, o reconhecimento dela é muito recente mesmo. Né? A lei estadual é de 2018 e a federal é do ano passado, 2023. Então eu tô nesse rol agora, né? Legalmente instituído. E antes disso a gente fica nessa massa, nesse limbo completo de ser ou não ser, vamos dizer assim. E aí você, por exemplo, enquanto intérprete também, a gente tem um problema que é a ideia de que o intérprete aparece demais. Tá chamando, tá roubando a cena, tá aparecendo mais que os atores, tá? A gente viu episódios, né, inclusive nas redes sociais, de artistas querendo tirar o intérprete do palco e tal. A gente tem esses registros por aí, né? Mas muitas vezes é aquela coisa do espaço muito fora, quase atrás da cortina, quase na coxinha ali. Então, um pouco escondido, no sentido de que tá lá, mas fica ali fingindo de planta quase, né? Uma samambaia. E isso traz problemas, porque às vezes é a própria leitura e essa compreensão que a pessoa tem, né? Da produção, de que não pode, atrapalha, né? Em outros espaços, não só na cultura, a gente tem isso também, cerimoniais, de eventos e tal. O pessoal bota você atrás da bandeira, entendeu? Quer pôr você debaixo, não em cima do palco, não põe você do lado de quem tá falando. Isso tudo tira a referência da pessoa com deficiência que tá consumindo o conteúdo, né? Então, porque se o intérprete tá de um lado e quem tá falando tá do outro, ele não vai olhar nunca pra quem tá falando, né? Então, tipo, você cria situações em que isso dificulta a pessoa surda a entender o todo, sabe? Tentar entender tudo que tá em volta, o que tá acontecendo nesses espaços, né? E aí na cultura tem a dificuldade da gente mediar, porque a gente tem que fazer essa leitura até onde é o nosso limite, né, também, porque a gente não tá ali enquanto ator, né, mas de que de fato a gente tá transmitindo também o conteúdo da melhor forma e expressando, né, realmente o que está sendo proposto, né? Então tem dificuldades e desafios. Eu me sinto mais desafiada do que eu normalmente afrontada. Sim. Enfim, eu tenho brincado recentemente também que às vezes eu, enquanto pessoa com deficiência, trabalhando com acessibilidade, preciso de um adicional de insalubridade, porque no sentido de que a gente atende as pessoas e às vezes quando a gente se coloca num lugar também, numa posição de trabalho, né, o assistencialismo vem e apaga a sua deficiência para você estar num lugar de notoriedade, né? E aí começam a lidar comigo às vezes como se, né, falando das pessoas com deficiência como se eu não fizesse parte. E aí eu tenho que lidar com situações de capacitismo, eu tenho que lidar com situações de assistencialismo, eu tenho que lidar com pessoas falando sobre o meu trabalho sem saber sobre ele, né? Ou como faz isso que você acabou de colocar, né? Tipo, as pessoas não sabem como colocar o intérprete em cena, mas também não deixam espaço, às vezes, para que a gente mesmo, né, possa indicar. Isso, para dialogar, ouvir, Sim. Perguntar, estar disposta a ouvir e colher de nós essa educação inclusiva, entendeu? Que é um pouco disso, né? Falar sobre acessibilidade e
ensinar e trocar. Sim, né? acho que é um convite para quem está ouvindo a gente também e quem está produzindo cultura, né, olhar para esses trabalhos que a princípio colocados como apêndices aí desses projetos, né, para que a gente seja parte aí desses coletivos e equipes, né, assim como um profissional do áudio, assim como um profissional da luz, né, assim como as próprias pessoas de cena, né, e variam de todas as linguagens da cultura, mas que a gente faça parte também, né, desses coletivos aí enquanto estrutura de trabalho para fazer cada vez mais um trabalho mais legal e completo para todo mundo, não só para quem está ali projetando, mas para quem está assistindo também. E, enfim, vai finalizando mais uma pílula aqui, que é muito rapidinho, eu sempre fico triste de finalizar, ainda mais que hoje é o último desse movimento todo. E queria agradecer muito mesmo por aceitar estar com a gente hoje, o convite. Né? Eu que Josi trabalha comigo já nos meus projetos, então, né, tô aqui só de bobinha mesmo aqui, apreciando também esse trabalho, que aprecio demais. E feliz de poder estar também em volta de outras pessoas devs, né? Completando também, né, esse movimento. Eu não sei fazer os meus projetos sem que os meus projetos tenham toda a equipe de acessibilidade, né, junto com esse movimento e que seja cada vez mais dessa forma, assim, né. Queria que você deixasse pra gente uma página, enfim, onde a gente pode acompanhar seus trabalhos, enfim, Instagram, site, o que você preferir, pro pessoal acompanhar. Sim, pode ser o meu Instagram, é Josie, J-U-S-I-E, Ananias, _ Tils, que é T-I-L-S, tradutora e intérprete de língua de sinais. E aí a gente tá lá, atuando, postando, repostando e compartilhando construções, cultura e tudo mais que é de interessante. Chique, aí já fica aí para quem quiser contratar, já sabe onde encontrar. E para quem quiser acompanhar, né, mais o nosso movimento aqui do projeto, do mapeamento, nos acompanhe também nas redes, que é o @câmara_PCD. Por lá vocês ficam sabendo, né, de todos os nossos movimentos. A gente está num momento de finalização desse projeto, né, mas a Câmara existe e continuará existindo para além de agora. Obrigada mais uma vez para quem está acompanhando a gente, né? Este é o último episódio dessa temporada, não fiquem tristes, quem sabe a gente volta, né, com outros editais de fomento, porque, né, a gente de cultura vivemos esses movimentos também, e a gente está fechando aqui, né, com chave de ouro, com a presença da Josi aqui nesse espaço que é minha casa, estou me sentindo super confortável. Muito bem acolhida, obrigada. Obrigada. Eu não tenho certeza de que dia esse episódio vai ao ar, mas nesse momento que a gente está gravando, né, que hoje é dia 1º de outubro, por exemplo, no final de outubro e começo de novembro, né, meados de outubro e novembro, a gente vai fazer alguns encontros aqui na cidade de Campinas para divulgar os resultados do mapeamento. Então fiquem de olho também, ou se nesse momento que você está ouvindo já passou, volta lá também para ver tudo o que aconteceu. A gente vai divulgar, né, de diversas formas esses resultados. Não vou dar tantos spoilers aqui, quero que vocês acompanhem. E, enfim, né, gente, a gente vai ficando por aqui nesse momento, finalizando aqui esses encontros. E torna a reforçar que se você não ouviu os episódios anteriores, vai lá ouvir para conhecer mais pessoas incríveis e ampliar aí as suas referências de agentes culturais DEFs. E quem sabe em algum momento a gente volta aqui. Por enquanto, tchau!